Olá, minha turminha do segundo ano, como vocês estão? Começando mais uma aula de matemática, né? No dia de hoje. Hoje vamos trazer aí um novo conteúdo que se encontra na página 89 do livrinho de matemática de vocês e vamos falar um pouquinho sobre medidas de comprimento. Isso, medida de comprimento não tem nada a ver com comprimento, tá, gente? Comprimento é quando a gente, né, saúda alguém, né, fala olá, pergunta como vai, isso é comprimento. Olá, tudo bem? Comprimento tem a ver aí com tamanho, né, de elementos, tá? E aí é interessante a gente conversar sobre a origem, né, dessas medidas, tá? Essas medidas, inicialmente elas se deram através de polegadas, depois passaram-se a medir-se os objetos através dos pés e, em consequência, né, posteriormente, com as mãos, que nós chamávamos de palmo, ok? As medidas de comprimento e a história. Antes da gente iniciar aí a nossa leitura, eu acho interessante a gente conversar sobre esse detalhe aí de toda a história que envolveu essa evolução, né, acerca das medidas de comprimento. Então, assim, desde a antiguidade, tá, os povos, eles tinham a necessidade, né, de ter as suas próprias unidades padrão de medida. E aí, com o desenvolvimento do comércio, foi ficando cada vez mais difícil, né, as informações e as negociações com tantas medidas diferentes, tá? Aí eu coloquei teoca, mas é a troca, tá, gente? Ficando cada vez mais difícil a troca de informações. Então, era necessário que se adotasse um padrão de medida único, tá? Porque eles tinham vários e aí isso tornava muito difícil a questão da negociação, da venda de produtos, da compra, né? Porque tudo eles precisavam medir e aí tinham vários tipos de medida, como a gente já viu, né? O palmo, as polegadas. E aí, para não ficar essa confusão toda, eles decidiram fazer apenas um padrão único, tá? E aí, vou acrescentar aqui só os instrumentos, né? Eu pulei porque aquela página não se encontra no livrinho de vocês. Nós estamos aí apenas na página 89. E aí a gente consegue ver alguns dos instrumentos de medida, tá? Esse sim tem no livrinho de vocês, que se encontra na página 89. O primeiro, tá? Que foi uma fita métrica. O segundo, que a gente consegue ver aí, que é uma régua. E por fim, nós temos o que nós chamamos de trena, tá, gente? No que eu estou apresentando na telinha de vocês, é um tipo de medição diferente, porque eu quis trazer aqui exatamente algo diferente do livrinho de vocês, né? Então, eu peguei aí elementos de outros livros e trouxe aí como exemplos. Então, os exemplos que eu trago para vocês, tem alguns que se apresentam no livrinho, que é a fita métrica e a trena, mas um outro, tá? No livrinho de vocês é apenas a régua e neste que eu estou apresentando aqui no vídeo é o metro, tá bom, gente? É como se fosse, gente, também uma régua, só que é uma régua que mede além dos centímetros, né? Porque a régua que a gente utiliza na escola, naturalmente, elas geralmente medem apenas os centímetros, tá? E essa que eu estou apresentando aí, ela mede 1 metro, mas a gente vai entender um pouquinho melhor do que significa o metro, o centímetro e o milímetro, que são as unidades de medida, tá bom? E aí é quando o próprio livrinho de vocês aí traz essa explicação, que diz o seguinte, olha, o metro ele é dividido por unidades de medidas, tá? Que são menores, tá?
como o centímetro, cm, que é representado pelo cm, e o milímetro, que é mm. O metro é dividido por unidades de medida menores, como o centímetro e o milímetro. Então, 1 metro equivale a 100 centímetros, tá? E meio metro, que a gente já está cansado de saber que meio significa metade, equivale a 50 centímetros. No livrinho de vocês, olha, 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros. Então, eu estou trazendo exemplos, tá? Que vão além dos exemplos que o livro de vocês apresentam, porque eu achei que era insuficiente para a compreensão de vocês. Então, decorem bem esse detalhe aí, essa informação. 1 metro tem 100 centímetros e 1 centímetro tem 10 milímetros. É como se 100 centímetros coubesse dentro de 1 metro, tá? E 10 milímetros coubesse dentro de 1 centímetro, ou seja, 1 metro é maior que 100 centímetros e 10 milímetros é menor que 1 centímetro, ou seja, 1 centímetro é maior que 10 milímetros. Percebam esses detalhes, porque esses detalhes fazem total diferença. Mas, por enquanto, a gente vai apenas trabalhar com as medidas de comprimento, tá? E aí, a gente sabe que existem medidas de comprimentos que existem para medir distâncias. Imagina se a gente, para medir uma distância, fosse usar uma régua, né? Um carro para medir a distância, por exemplo, da sua casa até a escola, ele não teria, eu acho que a gente passaria um ano para poder medir com uma reguinha, né? Então, para medir distâncias maiores, a gente utiliza, tá, uma unidade de medida chamada de quilômetro. O símbolo do quilômetro é justamente esse que aparece aí na plaquinha, que vocês já devem ter visto, que é bem comum quando a gente vai viajar aparecer essas plaquinhas, que é o km, é o símbolo que representa o quilômetro. E 1 quilômetro equivale ao quê? 1000 metros, ok, gente? O que é que nós compramos? O que nós compramos através das medidas, tá, de comprimento, né? Como a gente já viu aí, o metro, o centímetro, né? E aí nós temos como exemplo os tecidos. Nós compramos os tecidos por metro. Nós compramos também cano, isso mesmo, cano por onde passa a água da nossa casa, tá? Nós também compramos por metro e ainda terrenos nós também podemos comprar por metro, né? Vocês já devem ter ouvido falar, fulano comprou tantos metros quadrados, ou seja, ele comprou um determinado espaço, né? Que ele pretendia ali construir alguma casa, por exemplo, né? Quando a gente compra um terreno, geralmente é para construir uma casa. E aí nós também compramos por metro, ok? Vou deixar para exercícios de casa de vocês, tá bom? O livrinho aí na página 90 e 91, isso vai ser o exercício de casa de vocês, é bem tranquilo, tá? Esse assunto não é complicado, é um assunto bem fácil, de fácil compreensão. Nós vamos trabalhar aí ainda a operação de multiplicar, que a gente já vem trabalhando, né? Página 90 e 91, e vou deixar ainda o livrinho de reforço na página 150 e 151, tá? Lembrando que essas atividades tem um conteúdo mais curtinho, nós estamos aí terminando o nosso livro, falta apenas alguns conteúdos para a conclusão do nosso livro de matemática, diferente de português, né? Português a gente ainda vai ver muita coisa, mas o nosso conteúdo de matemática já está chegando ao fim, temos apenas mais 2 medidas, né? Que é as medidas de massa e as medidas de capacidade. Então, como são conteúdos pequenininhos, tia preferiu
deixar para as próximas aulas, tendo em vista que ainda teremos aulas de português, tá bom? Então, para ficar tudo certinho, equilibrado, aulas de português e matemática, a tia deixou esses dois conteúdos para as próximas aulas e trabalhou aí apenas medidas de comprimento no dia de hoje, tá bom? Vou deixar um vídeo posteriormente para uma melhor compreensão de vocês acerca das medidas, tá bom? Mas espero que vocês não deixem de realizar as atividades. Então é isso, beijão para vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau! Quito, você viu o trenzinho que eu ganhei? Me ajuda a montar? Mas será que vai dar certo? Essa coisa é tão grande e seu quarto não é dos mais organizados, né? Para de reclamar. É só tirar tudo daqui pra medir. Me ajuda aqui, vai. Sempre sobra pro Quito. Tá, eu ajudo. Tcharam! Tcharam, nada! Agora precisamos descobrir a largura e o comprimento do seu quarto. Afinal, foi para isso que tiramos toda aquela bagunça daqui. Aff, como reclama. Vamos logo a essas medições. Mas para isso é preciso conhecer as medidas de comprimento. Já tô preparado. Esta é a fita métrica de costura da minha mãe. Ela tem exatamente 1 metro. Você sabia que a palavra metro vem do grego metron, que significa aquele que mede? E que 1 metro é formado por 100 centímetros? Lógico que sei. E como toda medida de comprimento, o metro pode ser representado por um símbolo, que é esse aí, ó. Já para os centímetros, usa-se este outro símbolo. Aí sim! E já que você anda tão bom em medidas, me diga, se o metro é formado por centímetros, o que forma 1 centímetro? Dentro de 1 centímetro cabem 10 milímetros. E os milímetros são abreviados assim. E com isso, podemos concluir que 1 metro é igual a 100 centímetros e também igual a 1000 milímetros. Agora ficou fácil. Vamos medir então? Mas com uma fita métrica de 1 metro vai dar muito trabalho. Pera aí que eu vou procurar uma trena. Trena? Isso mesmo, trena. Um instrumento que também é utilizado para medir. Ah, não. Esse é um metro de cortar tecido, usado em lojas do ramo. Não. Esta régua tem só 30 centímetros. Não dá. Esse também não, Cadu. É um metro articulado, usado em obras. Só tem 2 metros. Seu quarto é maior que isso. Até que enfim! Com uma trena de 5 metros, vai dar para medir o comprimento, a largura e até a altura do seu quarto, se você quiser. Tem 3 metros de comprimento por 2 metros de largura. Ufa! Acho que já tá bom. A altura não precisamos saber, né? Não, né? O trem é baixo. Então vamos montar. Vamos! Agora já sabemos que dá para montar porque na caixa tá escrito que precisa de um espaço de 2 metros por 1 metro. Uhul! Adorei! Nem vou dormir hoje. Não vai mesmo? Cadê sua cama? Xiii! E agora? Já sei! Como você já conhece as medidas de comprimento, pode me ajudar a encontrar outro espaço para montar minha cama. E, para não esquecer tudo o que aprendemos hoje, treine com os jogos e atividades. Tchau! Até mais!